Olá, muito boa tarde. Estamos aqui ao vivo no Amazonas Atual, iniciando mais um Virando o Jogo com você. Nessa tarde maravilhosa em Manaus, temperatura hoje agradável, diferente dos outros dias, hoje muito agradável. E a gente está começando mais um Virando o Jogo para conversar com você que está do outro lado, agradecendo a sua audiência, mas sobretudo agradecendo essa nossa parceria com o Amazonas Atual, que é o melhor site de notícias, mais de 10 anos levando informação de qualidade, sem fake news, e tudo isso sobre a batuta do nosso querido jornalista Valmir Lima. E para você que está do outro lado, hoje a gente vai conversar sobre um tema super bacana que ele vem cada vez mais tomando espaço, ele vem levando comodidade, levando conveniência aos nossos lares e também a qualquer lugar que nós estejamos. Vamos falar sobre a força do delivery para atender e vender, que é uma ferramenta de multiplicar negócios ou de transformar negócios. O delivery ele chegou efetivamente para ficar e faz toda a diferença na vida do consumidor. Alguns minutos depois do cliente dar alguns cliques no celular, né, o entregador bate na sua porta e de repente chega lá o seu pacote e está lá aquilo que você deseja chegando ali naquele momento, na hora certa, de acordo com a sua necessidade e a sua expectativa. Um dos fatores que favoreceu a explosão da popularidade desse instrumento, desse meio, dessa forma de vender e atender, obviamente foi a Covid-19, que começou lá em 2020. E naquele momento, muitos restaurantes tinham ali grande parte da sua operação com o público presencial, indo à sua loja, as pessoas passando para retirar. E quando veio a pandemia, nós simplesmente fomos convidados a trazer para frente do negócio o delivery, ou seja, a comodidade de levar o produto e entregar na sua casa, na sua residência. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas aponta o seguinte, que é necessário que a gente tenha alguns pontos de atenção, como, por exemplo, a rapidez é o ponto crucial para o delivery, ou seja, 55% das pessoas querem que o produto chegue no menor espaço de tempo possível. Outro ponto importante é a questão dos preços e ofertas. E, por fim, a necessidade de ter uma embalagem factível à necessidade do cliente. Então, imagine você que você precisa ter aquele produto chegando no tempo certo, no momento certo, na hora certa e dentro de uma boa embalagem. É importante ressaltar que quanto mais os produtos são comprados pelos internautas via aplicativos de lojas, seja vestuário, seja bebidas, comida e outros, isso representa 47% no ranking de entrega do delivery. E o delivery como facilitador. As grandes marcas estão atentas a esta tendência e têm investido em aplicativos próprios para que possa tornar essa tendência cada vez mais segura e cada vez mais cômoda aos olhos do consumidor. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje com um case local, um case de sucesso, e eu tenho a honra de, a partir de agora, de conversar com a Camila Vitor Barroso. Camila, seja muito bem-vinda. Que maravilha, que honra poder estar aqui com vocês, Marcelo, falando um pouco da minha trajetória, da nossa virada de chave com o delivery, que realmente foi um boom para Camarão Barroso. Muito legal, e a gente admira muito seu trabalho, a gente conhece, é cliente, já esteve lá, e é sobre isso que a gente vai conversar. E para você que está do outro lado, a Camila ela é proprietária da Camarão Barroso, empresária e pós-graduada em gestão de pessoas. Teve a ideia de implementar o delivery na Camarão Barroso com o objetivo de atrair novos públicos, conquistar novos clientes. Antes da pandemia, o que se tornou um empreendimento, ou seja, um case de sucesso. Ao antecipar a tendência crescente do delivery, a Camarão não apenas se destacou da concorrência, mas também se adaptou às mudanças no comportamento dos consumidores. E hoje ela traz consigo essa nova tendência, entregando a qualquer lugar de Manaus, em outras regiões e em outras cidades também. Camila, seja muito bem-vinda, a gente vai conversar aqui um pouco. E o seu negócio é um negócio que realmente traz para a gente uma percepção de valor muito grande, sobretudo no que diz respeito a entregar na casa do cliente, levar essa comodidade. E como que, antes da gente falar sobre isso, como surgiu o empreendimento Camarão Barroso? Então, o delivery da Camarão Barroso, ele começou, por incrível que pareça, 6 meses antes da pandemia. Nós temos um empreendimento que também é uma Camarão Barroso lá na Feira Manaus Moderna. E aí eu ia eventualmente lá e eu comecei a ver que o público de lá, o pessoal da Ponta Negra, o pessoal de condomínio, eles não iam lá. Então eu falei assim, nossa, o produto é muito bom, tem qualidade, tem preço, por que não essas pessoas conhecerem a Camarão Barroso? E aí que veio um insight. E aí, na época, eu tinha um Palio,
E aí eu ia e saía de casa em casa oferecendo. E às vezes comecei a fazer uma entrega, passava o dia inteiro para fazer uma entrega. Quando eu fazia 5 entregas, era o dia mais feliz. Comemorava, né? Eu comemorava porque a gente sabe que quando começa o negócio, começa bem difícil. E aí eu comecei a me adaptar ali, não desistindo. Tinha dias que eu não fazia nenhuma entrega, mas mesmo assim eu sentia no meu coração que eu precisava continuar, porque era como se eu tivesse certeza que ia dar certo. E aí eu continuei. Esse é o viés empreendedor, né? A gente acredita no que naquela ideia, a gente acredita no produto, a gente acredita numa nova modalidade de vender, e isso é que dá esse oxigênio, não é verdade? E o segredo, Marcelo, é você não desistir, porque tem dias difíceis, tem dias bons, tem dias ruins, e tinha dias que realmente eu não vendia nada. Mas mesmo assim, eu continuei. E aí, entrega na cidade nova. Pegava, colocava no meu carro e ia embora. Às vezes nem sabia, errava. E aí, às vezes, chegava lá, oferecia o meu produto para o cliente ficava, nem comprava mais de mim. Tive, assim, alguns probleminhas no início. Eu falei, não, mas eu vou, porque as pessoas precisam conhecer, porque eu confio no produto, confio no meu potencial. E eu me lembro que a minha primeira venda, que foi um restaurante, que foi a maior venda que eu fiz no dia, que foi 4.000. Essa cliente, que é a comandante geral, um restaurante bem legal, que tem ali na... Cara, quando aquela mulher comprou, foi a maior venda que eu tinha feito. Eu vibrava, falei, Senhor, muito obrigada, muito obrigada. E aí começaram a chegar as clientes. Aí teve uma cliente, também, Lili Vivi. Ela bateu no meu ombro e falou assim, vai chegar um dia que tu vai precisar contratar pessoas, porque tu não vai dar conta. Que bacana. E aí eu olhei assim pra ela, será? Ela falou, pode confiar, tu tem potencial. Guardei aquela palavra no meu coração. Fiquei com aquilo. E aí, isso antes da pandemia. Continuamos conquistando, fazíamos 10 entregas. E aí começaram a chegar os clientes. E aí, em fevereiro, eu fiz uma viagem. Quando eu voltei, deixei uma amiga lá. E aí nós tínhamos um motoboy, que era o Berg. E aí, às vezes, eu passava o dia inteiro, eu e ele, olhando um para a cara do outro. Porque ele só ganhava se ele recebesse. Se ele entregasse. Se ele entregasse. E eu falava, Berg, não me deixa, não me abandona, vai dar certo, confia. E viajei, deixei essa amiga. Quando eu voltei, em fevereiro, março, foi a pandemia. E aí, sabe o que eu fiz? Fui para a garagem da minha casa. E assim, naquele momento da pandemia, né, Camila, todos nós ficamos muito apreensivos, né? Foi uma coisa assim que chegou e a gente não esperava. E aí, o que eu vou fazer? E quando você tem um ponto comercial, tem aluguel, tem energia, tem uma série de obrigações, e acaba que naquele momento foi um divisor de águas para muita gente. Muitos se permaneceram em pé, né, o negócio em pé, e outros fecharam suas portas, né? E obviamente que teve todo aquele mal-estar, né? Era muito ruim a gente andar pela cidade, ver tudo fechado, era uma sensação muito ruim. E aí, o que você fez para que você pudesse, entre aspas, vencer esse obstáculo da pandemia? Exatamente com a pandemia foi a minha virada de chave. Fui para a garagem da minha casa e aí comecei a fazer 10 entregas, 20 entregas. Março, quando foi abril, foi a Semana Santa. E isso tudo eu fazia à mão, as notinhas fazia à mão. Aí eu contratei mais um motoboy, ficou 2 motoboys e eu. E aí eu fazia a notinha à mão. Quando eu deparei por mim, não sei, eu acho que foi o próprio Deus. Eu conseguia fazer 80 notas, 100 notas. Então, para quem vendia 5 entregas por dia, eu tripliquei para 80, 100 entregas. E eu falei, meu Deus, eu não estou acreditando. Como assim? E aí, só crescendo. E aí, eu já não estava mais dando conta. Aí, eu chamei uma sobrinha. E aí, a minha sobrinha veio. E aí, ficou eu e ela. E aí, 2 motoboys. Eu chamei meu vizinho. Aí, foi 3 motoboys. Bora. Aí, 100 entregas, 150 entregas. E, meu Deus, a gente parava meia-noite. E todos os dias? Todos os dias. E aí, a partir daquele momento, foi o boom. Foi a virada de chave. Bacana. Mas, Camila, você começou lá atrás e teve muito essa questão de acreditar no produto, acreditar no negócio. E, obviamente, que a pandemia veio e impulsionou ainda mais. Mas, e como que você fazia a gestão de estoque? Porque você tinha 5 entregas, você tinha um volume de compras. Daqui a pouco você tem 150, 200, 300. Como que veio para você essa percepção de aumento de estoque para que você pudesse atender uma demanda ainda maior? Na verdade, nós já tínhamos uma câmara frigorífica em casa. Tudo era no quintal de casa. No quintal de casa, a gente montou 2 câmaras frigoríficas porque atendia o negócio do Alex na feira. Perfeito. E aí, eu acabei me tornando sócia dele e aí eu montei o delivery. Então, a gente dividia. Eu pegava e repassava para ele, né?
E aí já tinha o estoque. E a partir dali eu falei, não, a gente vai ter que dobrar. E aí eu comecei a fazer compras, assim, e ele fazia compras do lado. E o que nós vendíamos, o que ele vendia, teve que dobrar. Então, a partir dali, a gente foi dobrando os fornecedores, foi dobrando os produtos, mas já tinha um estoque que era dele. O que você acredita que foi fundamental assim para que você acreditasse efetivamente nesse teu sonho, nesse teu negócio, no desejo de fazer acontecer e crescer? O que foi assim fundamental para ti? Eu costumo falar, Marcelo, que o empreender, ele está comigo desde que eu era bem pequena. Eu lembro que na minha casa, quando a minha mãe fazia din-din, lá na minha cidade a gente chama din-din. Você é de onde? Eu sou de Santarém. Eu nasci em Belém, mas me criei em Santarém. Ok. E aí, a minha mãe fazia o din-din e eu vendia. Então, cada venda que eu fazia, eu comecei pegando gosto. E quando você começa a empreender e receber, você fica... E aí, logo em seguida, 15 anos, eu fui trabalhar como menor aprendiz no supermercado. Olha, que legal. E aí, eu fui crescendo. De recebedora de capacete, fui para caixa, fui para recepcionista, cheguei ao financeiro do supermercado. Então, desde sempre, eu já tinha aquela vontade de crescimento. E quando eu me mudei para Manaus, eu me imaginava trabalhando numa multinacional, porque eu sou administradora, né? E aí eu falei, nossa, eu vou me formar, eu vou trabalhar numa multinacional. Mal sabia eu que ia ser a proprietária da minha própria empresa. Muito legal. Camila, eu esqueci, e daqui a pouco vão chamar minha atenção, porque eu não virei a nossa ampulheta do tempo. O papo começou interessante, está super interessante. E para você que está do outro lado, eu estou conversando aqui com a proprietária do delivery, que é a Camila, do Camarão Barroso, que é uma unidade de negócio que ele vende coisas sensacionais. Tive lá, fiquei de boca aberta, né? Aquela paeja, camarão, todos aqueles itens assim, tudo que é frutos do mar você encontra lá. Sobretudo o camarão. E tem lá os complementos, tá, gente? Tem os complementos que a gente não acha em qualquer lugar, que você fica pingando, procurando daquele lá. Eu estive lá na loja e antes da gente falar desse encontro aqui, Ana, estive lá e a Ana Cristina, que é sua fã, né? Fala assim, e a gente precisa trazer a Camila, que ela é muito boa, e acabou que surgiu isso. Mas eu quero falar para você que a gente está contando aqui uma história de sucesso, uma história de acreditar no negócio, uma história de uma empreendedora que desde pequena, vendendo din-din, acreditou que era possível vencer através do trabalho. E que na pandemia, que todos nós sofremos, ela viu uma grande oportunidade de passar a empreender ainda mais, dobrar de tamanho e acreditar nessa ferramenta tão importante que é o delivery para atender e servir. Camila, voltando aqui contigo, que agora já coloquei a ampulheta ali, vamos voltar um pouquinho lá na tua história. Então, esse viés de empreender, de vender, essa questão comercial é desde pequenininha? Desde pequena. E aí eu me apaixonei. E aí, como eu te falei, me imaginava trabalhando numa multinacional, comecei a estudar administração. E aí fui trabalhar, na época, como cobradora no HSBC, né? E aí, a partir dali, fui fazer a minha pós-graduação, sempre focada... Você é formada em gestão de pessoas, sim, né? Sim, sim. E aí, da partir dali, eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí, eu vi ali no delivery uma oportunidade. E realmente era aquilo que o Senhor tinha reservado para mim, né? E hoje a Camarão Barroso faz 200 entregas, 300 entregas, porque nós otimizamos, nós contratamos pessoas, além de gerar mão de obra, e ainda teve um detalhe, o delivery é o forte. Mas aí o que a gente fez? Vamos fazer um espaço para receber as pessoas, Okay. Porque o bacana é a pessoa ver quem é a Camila, quem são os clientes, os colaboradores. Traz mais credibilidade, né? Exatamente, porque eu gosto do delivery, mas também gosto de ver o produto, eu gosto de ver quem está por trás. E aí nós fizemos um local super aconchegante, como você pôde ver, bem arrumado, bem bonito, porque para receber essas pessoas que querem ver pessoalmente. E aí o que acontece? Ele vai na loja, ele vê todo o ambiente e daqui a pouco ele já pede no delivery, porque ele já sabe quem é, ele já conhece o produto, já gerou aquela credibilidade, aquela conexão com o cliente. Bacana. Então, assim, foi tudo muito bem pensado. Aquele cliente que não vai na feira, ele tem um lugar para ser reservado e ter um atendimento humanizado, 1 a 1. Camila, e aí foram surgindo essas ideias, você foi implementando modificações, novo espaço, delivery, trazendo pessoas. Em que você se inspirou? Ou foi algo que você já trouxe da questão da tua formação, da sua graduação em administração? Eu me inspirei na minha história de vida, né? Com a minha mãe, né? Eu sou filha única, né? E sempre foi só eu e minha mãe. E eu sempre imaginava que a gente ia chegar em um lugar mais alto.
E, como eu te falei, era algo que eu já cresci gostando, né? De ter o meu próprio negócio. Eu sempre me virei, eu sempre trabalho desde pequena, né? 14, 15 anos eu já era menor aprendiz. Então, a minha história, a vontade de crescer, de vencer, já vem desde lá de pequena. Então, eu sempre acreditei que eu podia mudar, que eu podia dar uma vida melhor para minha mãe, que eu podia dar uma vida melhor para os meus filhos, e acreditava que eu podia ir além. E a minha força de vontade, o empreender é realmente o que eu amo. Então, você trabalhar com o que você ama, com o que você gosta... Faz toda a diferença. Faz toda a diferença e torna algo mais simples. Torna algo leve você trabalhar, você se conectar com aquilo que você realmente gosta, né? Não só pelo financeiro, mas também por amor. É o prazer, né? O amor, prazer, efetivamente. Sim. Você falou que faz entre 200 e 300 entregas. E quantas pessoas hoje faz parte desse contexto, né? Desse ecossistema que tem por trás do Camarão Barroso? Hoje, a gente consegue atender do A, B, C, D. Porque a Camarão Barroso não é um produto caríssimo que você não pode ter acesso. É um produto que atende desde a classe A, todas as pessoas têm acesso, porque a gente não vende um camarão, tipo 1 quilo de camarão. A gente vende metade, a gente vende a partir de 5, quando o cliente quiser. Então, a gente fala assim, o camarão, os frutos são só para pessoas para classe A, para classe X, Y, não tem isso, até né? Porque a gente facilita. Não, vende quanto o senhor quiser, 5, 10, 15. Então, todas as pessoas têm acesso a camarão, a bacalhau, a peixes regionais, peixes do mar que a gente trouxe. Então, hoje em dia, a gente consegue atender todas as classes, desde o consumidor final até o restaurante lá top. Eu tive lá na loja, tinha uma pessoa atendendo e na hora eram clientes para comprar e chegou um entregador. Quantos entregadores hoje fazem entrega para vocês? Hoje fixo, 8. 8. Aí quando bomba, eu tenho que dobrar. Exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Natal nem se fala. E aí cada um sai com 5, 6 entregas, tudo bem embalada, tudo bem organizado, todos bem fardados, porque a gente precisa mostrar credibilidade para o cliente. Então, hoje eu me preocupo muito com isso. Então, assim, meu diferencial é sempre estar melhorando, sempre estar agregando. Pode melhorar aqui? Vamos melhorar. Então, graças a Deus, a gente está com uma cartela de clientes muito bons. A gente tem os nossos motoboys, os nossos colaboradores têm que estar alinhados de acordo com a missão e visão da empresa. Olha, que bacana, Sim. Que legal. E isso é maravilhoso porque a gente acaba gerando empregos, né? Isso mexe com a economia, acaba que todo mundo ganha, e esse é o grande trunfo do empreendedor. Acho que essa é a grande característica do empreendedor, dele ter a possibilidade de efetivamente colocar o seu sonho em prática, né? Ganhar dinheiro, porque o amor pela profissão é importante, lógico que é, mas todos nós, né, até a instituição de caridade, ele precisa ter recurso, e a empresa como só. E cada vez que você consegue aumentar o volume de vendas, você gera mais emprego. Isso é muito legal. Camila, eu vou te convidar para tomar a melhor água do Amazonas, que é a água Toia, que ela efetivamente mata a sede. Eu vou te servir aqui, porque ela mata a sede. E por que ela mata a sede? Por causa que o pH dela é super alto, então ela te dá essa sensação de que você efetivamente está bebendo uma água de qualidade. E eu quero falar com você que está do outro lado, falar com você que nós temos aqui o objetivo maior, nosso propósito é levar para você uma informação de qualidade e falar desse mundo empreendedor, da necessidade e da possibilidade de você empreender. Nós somos o 4º país mais empreendedor no mundo. E essas ideias que surgem ali, de repente, de ter uma operação que já atende o cliente fisicamente, que ele vai até a loja, num local que muitas vezes outras pessoas não gostam de ou não têm acesso. E você disponibilizar isso é empreender. E como a Camila bem colocou, hoje ela atende todos os públicos de todas as idades em qualquer região de Manaus. E nesse momento eu quero chamar a tua atenção para as nossas vagas de emprego, que também é um momento super especial aqui no Virando Jogo, que é um momento de prestação de serviço. Então você que está buscando uma colocação, uma recolocação profissional, você pode a partir de agora preparar o seu celular para você apontar a câmera dele no QR Code que vai aparecer, que está aparecendo para você na tela. E nós temos hoje a vaga de advogado ou advogada trainee. Então, você que está buscando uma colocação, uma recolocação, você que é advogado, você que já tem essa formação, você que já possui a carteira da ordem, você pode se candidatar à vaga de advogado trainee. É importante que você tenha vontade de aprender, que você tenha conhecimento, que você já tenha tido alguma vivência na área advocatícia e que você queira efetivamente crescer.
É um escritório de advocacia extremamente renomado em Manaus e que tem grandes clientes. Você vai atuar junto a um corpo de advogados e, consequentemente, você pode crescer. Então, nós temos a vaga hoje de advogado trainee. A próxima vaga de emprego, nós temos aí coordenador ou coordenadora de RH. Então, você que atua na área de recursos humanos, que já tem experiência, vivência, estando à frente de equipes, desenvolvendo programas de treinamento, desenvolvimento de pessoal, você pode se candidatar à vaga de coordenador ou coordenadora de recursos humanos. É importante que você já tenha experiência, é importante que você queira desenvolver pessoas, sobretudo no que diz respeito ao endomarketing, ao marketing interno voltado para colaboradores. Temos ainda a vaga de coordenador ou coordenadora de logística. Mas, Marcelo, não é para mim, é para o meu primo, para a minha prima. Anota o celular que eu vou falar para você agora, que você pode mandar um WhatsApp, ou você pode passar para o teu primo, prima, cunhado, namorado, namorada, não importa, que é o 985 90 4300, e ele pode encaminhar o currículo e participar do processo seletivo. Temos ainda a vaga de coordenador ou coordenador de logística. É importante que você tenha vivência na área de logística, que você tenha vivência, como que você vai organizar a frota, como que você vai ter o melhor horário de disponibilidade, quais são as rotas de entrega, você vai formatar tudo isso para que o produto possa chegar da melhor maneira ao cliente. Temos ainda a vaga de estoquista, então aponta a câmera do seu celular para a vaga que está aparecendo na tela. Estoquista, você precisa conhecer ali todas as rotinas do estoque, como armazenar, como você praticar o PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, né? Cuidar do FIFA, curacidade do estoque. Então é importante que você tenha toda essa vivência e possa participar desse processo seletivo. Temos ainda a vaga de supervisor ou supervisora administrativo-financeira, e aí você tem que ter conhecimento gerencial de todas as rotinas administrativas e financeiras, desde contas a pagar, contas a receber, como que você deve controlar, ter ferramentas de controle. Você vai precisar utilizar muito aí, né, do pacote Office para que você possa gerenciar todas essas demandas e, sobretudo, apresentar resultados juntamente ao CEO da organização. Então, você que está do outro lado, você que está aí, que você, olha, poxa, preciso trabalhar, estamos aí já viramos o primeiro semestre do ano, então a oportunidade agora. Envie o seu currículo para 985 90 4300. Você que é advogado ou advogada, coordenador de RH, coordenador ou coordenadora de logística, estoquista e supervisor administrativo financeiro. E eu vou voltar aqui agora, que a gente está contando essa história super bacana da Camila Vitor Barroso, que ela é empreendedora, ela faz parte ali, ela é proprietária da Camarão Barroso, e a gente está compartilhando com você que está do outro lado essa ferramenta tão importante de comodidade, de facilidade que é o delivery. E nós, quando a gente estava formatando o programa, eu falei assim, poxa, o delivery, ele faz toda a diferença. Nós tivemos algumas experiências, alguns clientes nossos, que nós implementamos essa ferramenta de delivery, pensando exatamente nesse pilar, sobretudo que é a comodidade. Mas para que a gente possa levar a comodidade, tem que ter, sobretudo, a credibilidade. E a Camila compartilhou que ela tem um espaço hoje que as pessoas podem visitar, e a credibilidade vem como? Através da sua equipe de entrega, que ela prima pelo bom produto, pela qualidade das pessoas estarem uniformizadas e que esse produto chegue da melhor forma na casa do cliente. Não é isso, Camila? Exatamente isso, Marcelo. E quais são as ferramentas ou quais são os cuidados que você tem no que diz respeito a esse produto chegar exatamente aquilo que o cliente solicitou? Então, esse produto, além das caixas de isopor todas com lâminas, o produto ainda vai embalado no papel, depois vai colocado dentro de uma sacola, para que ele chegue da mesma forma que saiu da loja. Então, assim, não tem problema de chegar produto descongelado, porque ele vai bem embalado, vai bem certinho, dentro do isopor. Dentro daquela parte térmica, né? Isso. Camila, qual que é teve, assim, alguma entrega inusitada que já aconteceu, algum fato inusitado que você pode comentar com a gente? Poxa, o cliente pediu, eram 10 quilos e depois ele chegou lá e ele pediu mais 10. Tem, assim, alguma coisa interessante que você pode compartilhar com a gente desse meio, né, nesse dia a dia do delivery? Até porque frequentemente, hoje a gente vê assim, um turbilhão de coisas, né? Pessoas que não atendem bem o entregador, pessoas que distratam o entregador, pessoas que não têm a sensibilidade de saber que aquela pessoa também está trabalhando. Teve algum fato inusitado que você se lembra?
Fato inusitado, assim, não. Mas sempre acontece coisas no dia a dia. Às vezes eles compartilham comigo, né? Cliente que chegou, já convidou até eles para almoçar, né? Ah, você é o queridinho da patroa? Que é o João. Sempre eu marco ele nos stories. E aí eles veem. Você é o queridinho da patroa? Vamos almoçar. Então, acaba tendo um carinho até pelos motoboys. Então, acho isso muito bacana. E aconteceu já, assim, de um cliente... Olha, eu vou pedir 1 quilo, hein? Eu vou experimentar. Se for bom, eu volto a comprar. E aí fez o teste, aí esse cliente, hoje em dia, de um restaurante, se tornou um dos nossos principais clientes. Então, acaba acontecendo de coisas boas e alguns momentos ruins. Já aconteceu dos meninos chegarem num estabelecimento, chegar lá ser um estabelecimento fantasma, de alguém ter pedido para dar golpe. Né? Dá o endereço, faz todas as coordenadas, chega lá. Então, sempre acontece esses imprevistos. São os imprevistos e, ao mesmo tempo, tem aquelas histórias bacanas, né? Sim. Dentro desses imprevistos, uma coisa que chama muita atenção é exatamente essa questão do golpe, do fake news, né? Do sujeito falar que pagou e não pagou. E quando acontece isso, qual que é o papel da Camila para conseguir resolver tudo isso? Inicialmente, teve um golpe que eu nem sabia, Marcelo. Foi novo esse para mim. O cliente, agora nós temos um sistema que ele otimiza tudo. Você clica lá, já tem um cardápio. Então, o cliente não precisa mais falar pelo WhatsApp. Espera aí, Camila, que agora eu tenho que chamar a atenção do público que está do outro lado. Gente, olha só. Vocês que estão aqui na live, vocês perceberam que lá atrás ela fazia 80 comandas na mão, né? Chegou a fazer 100 na mão, né? Então, isso dava um trabalho danado. Hoje, ela já entendeu, obviamente, que o negócio cresceu, que ela precisa ter um sistema de gestão. E agora ela está contando para a gente que ela evoluiu para o sistema de gestão. E hoje é muito mais fácil, né, Camila, com o sistema? Nossa, é muito mais fácil, porque o cliente ele já tem um cardápio na mão, já consegue visualizar pelas fotos e pedir. E aí ele pede por lá e finaliza, por lá mesmo. Então, assim, é muito prático. A praticidade, nossa... E você consegue acompanhar também os números, faturamento, quantidade de venda, tudo. cadastro de Hoje, cliente... Ficou muito mais fácil, porque no final do dia você já tem um relatório. Quantas entregas, quantos cartões, quantos Pix. Que legal. Então, assim, facilitou demais as nossas vidas. Mas voltando lá nesse golpe que você não conhecia. No golpe, foi o seguinte. Aí o cara entrou no sistema e pediu farinha, pediu tudo que tinha direito, deu quase 3 mil reais. E aí tem um link do cartão que você manda. Uhum. E aí ele falou, eu quero pagar no link, à vista. Geramos o link, ele enviou o comprovante, compra aprovada, tudo perfeito. E aí... fomos entregar para o cliente. Entregamos para o cliente. Ele ligou para o banco, dizendo que não conhecia a compra. E aí foi estornada a compra. Ou seja, a gente perdeu aquela compra de 3 mil reais. Agora eu fiquei sem entender como que o banco faz isso. Sim, a gente fica, falei, totalmente vulnerável, que né? Que golpe novo é esse? Porque a gente recebeu o comprovante tudo certinho. Ele recebeu a compra e logo ele ligou, dizendo... Cancelou, sei que saiu da conta. E acaba que isso altera toda a dinâmica do negócio, né? Que daí você tem que tomar algumas precauções, Sim. você tem que passar a ter algumas ferramentas para nunca mais acontecer isso. Exatamente, porque a gente não sabia, a gente comprovante de aprovado, tudo certinho. Confirmei, entrou, pode entregar. E aí, de repente, sumi, eu fiquei sem entender. Eu me achei assim, eu fiquei prejudicado porque eu achei que o banco não deu nenhuma credibilidade, não foi atrás nem nada. E aí, simplesmente, nós perdemos. Aí, o que acontece agora? Aí eu falei, vamos tirar o link. Mas acontecia como um delivery, do cliente não estar na casa dele. E aí ele falou, poxa, Camila, hoje eu não tenho Pix, eu queria pagar no link. Aí eu falei, tá. Aí agora eu peço CPF, tudo, para poder me certificar. Principalmente quando a compra é alta, um cliente novo também, né? Exatamente. Então, eu penso no lado do cliente, mas eu penso também por a situação que foi bem constrangedora. Perfeito. Camila, qual o principal desafio em enviar produtos por delivery hoje? Qual que é o maior desafio que você tem hoje? O maior desafio hoje é, além do nosso trânsito caótico, a sexta-feira é o pior dia para os meninos. E aí, por exemplo, um cliente comprou, aí ele tem 3 entregas. Aí eu quero para almoço. Mas quando ele chega lá para entregar, o trânsito tá caótico, aconteceu. Então, hoje em dia, a maior dificuldade mesmo é os dias de pico. Entendi. É porque, de modo que eles conseguem entregar... E a gente entrega em toda Manaus, como você falou, em toda Manaus. Venda do turismo em qualquer canto, inclusive nos flutuantes. A gente entrega também. E municípios vizinhos. A gente entrega nos barcos. Os meninos vão lá nas embarcações. A gente faz tudo, gente. Eu falo que Legal. A gente é levar comodidade mesmo para o cliente. Aproveitando que a gente está falando que a gente entrega tudo, eu quero aproveitar para pedir para o pessoal lá da produção
Ana Cristina, colocar na tela aí o arroba lá do Camarão Barroso, do Instagram, telefone, WhatsApp, para as pessoas poderem entrar em contato e fazer o seu pedido. Enquanto isso aparece lá na tela, Camila, quais são os principais produtos que a gente pode pedir, que a gente pode receber em casa do Camarão Barroso? Olha, Marcelo, apesar de ser a Camarão Barroso, tem uma infinidade de camarões que eu posso imaginar, camarão rosa, camarão do mar, camarão regional. Nós também temos bacalhau, nós temos o peixe regional, tilápia, peixe do mar. Então, assim, é uma variedade. Eu costumo falar que é uma loja super completa. E olha só o detalhe. Eu implementei agora o sushi. Olha só, empreendedora. Uhum. Então, por eu vender o salmão inteiro e ter todos os produtos de orientais, o que eu falei? Por que não agregar? Então, eu peguei, montei uma cozinha, contratei um sushi man. E aí, os nossos produtos, nós fazemos ali na hora, fazemos delivery. E o cliente também pode comer lá. A gente dá um jeito. Olha, sinta-se em casa e a gente serve lá. Vou lá, hein, Camila? Eu sei onde que é, ali no Japim. Eu vou lá. Pode ir. Eu vou lá que eu quero comer esse negócio. Vamos lá, Ana Cristina, vamos marcar da gente lá, pra gente comer esse sushi lá ao vivo e a cores. A gente vai sentar lá num banquinho lá, num cantinho lá, a gente vai comer esse sushi lá. Porque qual o detalhe legal? É fresco, né? Na hora. Sim, Isso e a gente frita os petiscos na hora. Então, a gente procura dar maior comodidade para o cliente. Vamos lá, Ana Cristina. Vamos marcar Estão da gente convidados. lá. Com certeza a gente vai lá. Mas, Camila, brincadeiras à parte, é óbvio que isso daí traz toda uma experiência para o cliente, né? Tanto a pessoa ir lá. E hoje, eu penso que essa facilidade, esse abraço ao cliente, esse acolher faz toda a diferença. Porque, vamos lá, Camila, de verdade, camarão é camarão em qualquer lugar. Bacalhau é bacalhau em qualquer lugar. Peixe é peixe em qualquer lugar. Qual que é o diferencial do Camarão Barroso? O diferencial do Camarão Barroso é a comodidade, é o atendimento, Legal. O cliente chegar lá, não só o bom atendimento no WhatsApp, mas presencial, ele se sentir em casa. Então, eu prezo pela comodidade, pelo atendimento e pela praticidade de atender, resolver o problema do cliente sem muita burocracia. Eu fiquei aqui com uma dúvida, e o Berg continua lá? Aquele que foi aquele motoqueiro lá, que ficava só... Não, Berg hoje em dia já tem família, já seguiu a vida dele, já está com empreendimento, montou um empreendimento, um mercadinho para ele. Olha, que legal, que bom. E ele está lá, mas me ajudou muito. Bacana. Camila, eu vou convidar você para tomar mais uma água, enquanto isso quero falar com você que está do outro lado e aproveitar para falar com vocês, gente, do nosso parceiro super legal que a gente tem aqui agora, que é a ED Brindes. A ED Brindes que é, olha só, quando você pensar em brinde, todo tipo de brinde, é importante que você pense na ED Brindes. E você vai conseguir comprar todo tipo de brinde. Então, desde caneta, a mochila, a copo. A gente tem aqui um copo super legal, que daqui a pouco eu vou presentear, aquele copo térmico, que é feito na ED Brindes. Você consegue fazer um squeeze na ED Brindes. Você consegue fazer, por exemplo, uma agenda. Você tem lá o mouse especial. Você tem produtos artesanais e tem aqueles produtos que, olha só, gente, é uma coisa tão bacana, é tanta coisa, que é aquele produto voltado para sustentabilidade. Então, são produtos sustentáveis também na ED Brindes. Deve aparecer para você na tela aí o vídeo. Está aparecendo para você aí na tela. E eu vou aproveitar para dizer para você o seguinte. Poxa, eu estou pensando aí no final do ano, eu quero fazer um brinde super especial para o meu cliente. Conversa com o Oséias, vai aparecer na tela para você. Entra lá no site da ED Brindes, www.edbrindes.com.br, ou então você vai lá em vendas@edbrindes.com.br e você pode contratar o serviço. O Oséias, ele atende aqui toda a região norte, né? Ele está à frente do negócio, dá uma super atenção, você pede para ele manda um orçamento, você consegue ali uma condição diferenciada para ter o melhor produto, para que você possa contemplar o seu cliente, o seu parceiro comercial. E tudo isso com muita qualidade, que é o mais importante, porque a qualidade faz toda a diferença. Nós aqui no IBVV, a gente já está providenciando os brindes no final do ano. Nós fizemos um evento que foi o nosso pós-NRF, fizemos um suporte super bacana de celular, também com a ED Brindes. Então, para você que está do outro lado, não esquece aí, ED Brindes, o melhor produto, é aquele produtaço que você pode levar o melhor brinde para o seu cliente, para o seu parceiro comercial. Enquanto isso, eu estou conversando aqui com a Camila e a gente está falando aqui sobre qualidade, sobre empreender, a gente está falando aqui sobre algumas dicas de como fidelizar o cliente, ter o cliente na sua base de negócio. E falando em fidelização, Camila,
Quais são as ações, quais são as boas práticas que vocês adotam lá no Camarão Barroso para fidelizar o cliente, para que ele queira comprar novamente, para que ele lembre de vocês, para que a partir de uma experiência ele se torne um cliente assíduo? Uma delas tem sido o aniversariante do dia. Com esse sistema, o cliente, quando ele faz o cadastro dele, ele coloca a data de aniversário dele. E aí, quando ele faz o pedido, automaticamente já é cliente de aniversário. Então, no dia que o cliente faz o pedido, ele é mimado. Aí a gente manda um presente para casa do cliente, junto com uma escrita a punho, porque o cliente ele se sente honrado, ele gosta de ser reconhecido. Então, Faz toda a além diferença. daquele presente, você disponibilizar um tempo para escrever feliz aniversário, muita saúde, aquilo ali gera uma conexão. Então, eu costumo dizer que os clientes eles se tornam até nossos amigos, e eles mesmos falam da Camarão Barroso para outros. Acaba que vai indicando, né? Um processo de Sim, indicação, fidelização, eles conexão. Se sentem honrados, eles gostam disso, então faz todo o diferencial. Já pensou você ser lembrado no dia do seu aniversário, chegar um presente da Camarão Barroso na sua casa? Olha só que bacana. A Camila, que é assessora da Camila, já anota aí, dia 13 de outubro, tá? 13 de outubro é meu aniversário, eu quero receber. Primeiro que eu já sou cliente. Mas olha só, fui lá comprar, mas não pediram a data do meu aniversário. Vou voltar lá, vou reclamar. Tem que fazer online, hein, Marcelo? Marcelo? É online? Tá vendo? Isso aí é online, tá certo? Tem que ser online, entrar lá e me cadastrar. Mas com certeza faz toda a diferença, faz todo o diferencial, né? Para que a gente possa fidelizar o cliente. Camila, me dá mais um minutinho que eu quero falar com você que está do outro lado aqui sobre a nossa Academia de Líderes, que é o maior treinamento de liderança que existe na região norte. Academia de Líderes é voltado para você que é líder, ou quer se tornar líder, ou ser um futuro líder de resultado. E aí a gente traz toda a nossa experiência de algumas multinacionais, algumas empresas nacionais, alguns grandes players que nós participamos, tivemos à frente de grandes times, a gente modelou tudo isso para entregar para você o melhor treinamento sobre liderança através da Academia de Líderes. São 5 módulos. Primeiro módulo, liderança, pensamentos e mudanças. Os dias atuais, como que eu posso ser um líder integrador? Como que eu posso me tornar um líder de resultado? Segundo módulo, a gente vai falar sobre algumas ferramentas de gestão. E a gente, no começo, a gente vai apanha, a gente, poxa, como que eu faço, como que eu devo fazer? A gente desenvolve alguns meios e essas ferramentas de gestão, a gente condensou tudo isso para te entregar no segundo módulo da Academia de Líderes. O terceiro módulo, a gente fala sobre a nossa marca pessoal, como é importante nós utilizarmos bem a nossa marca pessoal para que a gente possa estabelecer relacionamento e tudo isso dentro da ética profissional. No quarto módulo, a gente fala sobre negócios disruptivos, né? O que tem de disrupção? O que a gente está vendo no mercado que a gente pode melhorar e implementar na nossa região, no nosso negócio, para que a gente possa ser cada vez mais assertivo e conquistar mais clientes. E no último módulo, nós falamos sobre planejamento estratégico e plano de negócios. E isso é a nossa especialidade. Só esse ano, 2024, foram mais de 15 clientes que nós fizemos efetivamente o planejamento estratégico de todos os nossos clientes. E isso a gente compartilha na Academia de Líderes, que você pode acessar agora pelo www.ibvv.com.br. Aproveitar para mandar um abraço para os nossos amigos e telespectadores que toda semana prestigiam a gente em qualquer lugar do Brasil. Tem um amigo que está lá no interior de São Paulo, está lá no Vale do Paraíba, em Taubaté, o meu amigo Jefferson Guimarães. Temos lá os nossos amigos lá de Pindamonhangaba e os nossos parentes também que estão lá em Pindamonhangaba. Temos lá a nossa querida Márcia, que está em São Paulo. Não posso esquecer a Alessandra, que está em Curitiba, e nem a Doralice, que também está em Curitiba. E mandar um beijo super especial para minha amiga Laline, que está lá em Portugal, e para o Otávio, que está em Miami, passeando em Miami, gastando dólar, né? Mas o Otávio falou assim, Marcelão, vou entrar e vou assistir o Virando o Jogo, para que a gente possa acompanhar, e ficou super interessado essa história do delivery, porque o nosso objetivo é levar para você uma boa informação, e tendo aqui, sobretudo, uma pessoa que deu certo, que acreditou no seu sonho e nessa vontade de empreender. Camila, voltando aqui para esse bate-papo, como que você vê hoje essa tendência de delivery? Você apostou lá atrás, né? Veio se modernizando, veio aí implementando algumas ferramentas de controle, um programa para que você possa entender melhor o cliente, gerenciar esse seu negócio. Como que você vê esse segmento e qual que é o futuro? O que você prevê de futuro para o delivery? Bom, o delivery ele é um segmento que ele vem crescendo. Todos imaginavam, voltou, vai parar. Pelo contrário, ele só se fortaleceu. Inclusive, os clientes de restaurantes que na época tiveram que adaptar, hoje em dia eles estão físico e delivery.
Ele se manteve. Então, eu vejo que é uma ferramenta que ela só tem a crescer, principalmente porque a nossa vida é muito corrida, é muita correria. Então, você ligar e receber o produto na sua casa, não só camarão, mas roupas. Hoje em dia, eu experimento roupa na minha casa. Eu só faço ligar, a moça separa e envia para minha casa. Então, a praticidade de você não perder tempo de estar se deslocando de um Conveniência, lugar né? para o Esse outro, trânsito horrível. é perfeito. Então, o delivery é uma ferramenta que veio para ficar. Os negócios estão se mantendo com delivery, tanto físico, que é a minha situação, físico e delivery. Então, só veio para agregar e eu vejo aí que é só... Eu tive num evento agora há poucos dias em São Paulo, Camila, que foi a FIPAM, que é a maior feira de panificação da América Latina. E um dos pontos que foi levantado assim muito forte foi a questão do delivery, né, que cada vez ele vem conquistando mais espaço. E algumas coisas são super interessantes, sobretudo o volume de pessoas que ele alcança em qualquer horário, né? A gente tem uma realidade, obviamente, que é diferente, mas algumas capitais o delivery ele roda 24 horas, né? Levando ali, né, o sujeito que é o porteiro da fábrica, ele recebe lá o lanche dele, ele pode receber a refeição, ele recebe o café da manhã, enfim. Então é uma ferramenta que efetivamente, o que a gente está vendo aí de informação de mercado e que nós vimos da FIPAM, que ele está numa crescente, ele fideliza cliente e desde um pão francês aos produtos mais diferenciados que a gente possa imaginar. Exatamente. E falando nisso, quais são as principais habilidades e características para ter sucesso no delivery? E aí eu vou te pedir para dar essa dica para quem está começando agora, né, para o novo empreendedor, que também é uma pessoa que está conosco na live, que nos acompanha. Ele quer saber, o que eu faço? Por onde que eu começo para mim ter um delivery de sucesso? Para ter um delivery de sucesso, primeiramente é você começar e não desistir. Lembra da minha história lá? Que eu não vendia que eu vendia uma entrega por dia? Legal, muito bacana isso. Então, assim, não se desanimar na primeira dificuldade. É persistência, é persistir. Se você tem um sonho, se você tem um desejo de empreender, coloca a mão na massa, dá o primeiro passo e se mantém firme, porque a hora chega, né? Os momentos difíceis, eles vêm, mas quando vem o sucesso, é só sucesso. Legal. Então, assim, não desistir é o segredo. Bacana. E eu quero aproveitar para falar com você e te oferecer uma dica de livro super legal, que é do João Branco, né, que ele assina aqui o prefácio, do Rony Meisler, que é, olha só que nome interessante, gente, Desmarketize-se, o novo marketing que não parece marketing. Então, olha só que nome ousado. Em um mundo sem marketing, nossa caixa de e-mail não estaria entupida com propagandas e não seríamos interrompidos a todo momento por anúncios indesejados. Provavelmente, não encontraríamos por uma boa embalagem, não nos destacaríamos e tampouco teríamos acesso àquilo que nós mais precisamos. Para trazer um novo olhar no universo do marketing, João Branco, autor do best-seller e um dos maiores marqueteiros do Brasil, compartilha em Desmarketize-se toda a experiência que adquiriu em mais de 25 anos de carreira em diversas marcas e mercados. Aqui João traz um fôlego extra para aqueles que têm metas de vendas e já não sabem mais como atrair consumidores em um mundo que muda tanto. Ou seja, é hora da gente aprender, é hora da gente ter esse olhar, é hora da gente não só estar aqui no podcast, numa live, mas também da gente aprender um pouquinho com esse super livro Desmarketize-se com João Branco. E o prefácio, eu troquei aqui o autor, mas o prefácio é do Rony Meisler e o autor é o João Branco. Você encontra aí nas melhores e maiores livrarias. E olha só, editora Gente, que tem assim obras sensacionais. A gente está caminhando para o final desse bate-papo aqui e hoje eu estou tendo a oportunidade de conversar com a Camila. A Camila, ela é empreendedora e olha só, ela começou lá atrás, acreditando no sonho, acreditando na possibilidade de vencer. A Camila, ela é proprietária do Camarão Barroso, que é um player de sucesso que entrega em toda a cidade, em qualquer lugar da cidade. Ah, eu quero camarão? Tem. Eu quero uma paella? Tem. Eu quero aqueles itens para me fazer um bacalhau? Tem. Né? Fora isso, tem um espaço super agradável, que eu vou lá, tá, gente? E tem um detalhe. Eu estive lá para comprar, agora eu vou lá para degustar e para comer. A gente vai comprar esse sashimi, viu, Ana Cristina? A gente vai comprar lá e vai comer na hora, ver se esse negócio é bom mesmo, tá? E a gente está conversando aqui e levando para você essa informação. Camila, agora a gente vai para um momento que eu chamo ele de vai e vem. São perguntas rápidas, né, que a gente
quer trazer assim uma maior percepção de quem é a Camila. Tá? Então, é um jogo rápido, pergunta rápida. O que é mais importante, cérebro ou apresentação? Apresentação. Empreender é? Empreender é vida. Qual a lição mais importante que a vida lhe ensinou? Eu nunca desisti dos meus sonhos. O que você julga como necessário nos dias atuais? Como necessário, ter uma base, ter família, ter amigos, ter pessoas que te apoiam, que estão ao seu lado. Quem é Camila Vitor Barroso? Camila é uma sonhadora, filha de um Deus grandioso, que está aqui para servir, que ama empreender. Estou pronta para ajudar mulheres, pessoas que querem começar um negócio. E eu amo tudo que eu faço. E ter vivido essa virada de chave realmente foi algo sobrenatural. Muito bacana, Camila. Um bate-papo super legal. Tenho certeza que você que está do outro lado gostou. E você que está do outro lado pode, sabe, vivenciar esse momento e aprender um pouco mais. Antes de finalizar, tem uma que eu não te fiz e eu quero fazer porque eu ouvi aqui aquela hora e deixei passar, Ana Cristina. Quem faz o marketing Camarão Barroso? Conta pra gente quem faz e como que é esse marketing. Gente, eu costumo falar para minha mídia, que ela inclusive é minha amiga pessoal, que nada seria possível, o sucesso todo, a ascensão, a explosão que a gente tem vivido esses últimos tempos foi porque realmente tem uma base. Então eu costumo falar, 50% é a Camila, 50% é a minha mídia social. Então você ter alguém que te ajude, que acredita no teu sonho, que acredita que realmente você pode ir além, foi a Camila, e ela está comigo desde o início. Olha que legal. E o fato de nós estarmos vivendo tudo isso hoje não é sobre a Camila, é sobre quem está por trás da Camila, é sobre quem me ajudou, quem segurou a mão quando ninguém mais esteve lá. Inclusive, a minha mídia social ela é de Santarém, e ela chegou hoje. Então, a gente faz reuniões online. Ela pega no meu pé, olha, não é assim, é assado, cozido. Olha que bacana, já gostei da Camila, gostei das duas Camila. Foi uma parceria que deu certo de anos, e essa moça aí, ela tem 50% da parcela de culpa de eu estar onde estou. Né? Muito bom, parabéns às duas Camilas, parabéns pelo sucesso. E eu quero agradecer, né, primeiro por esse bate-papo incrível, por esse momento que nós tivemos aqui, mas eu quero agradecer a você que está do outro lado e aproveitar para te convidar para que você possa estar conosco no maior evento de varejo mundial que acontece em janeiro próximo em Nova York. Estaremos lá através do grupo da FGV de São Paulo, onde nós vamos participar da NRF 2025, que é o maior evento de varejo, está aparecendo para você na tela, e aí a gente vai ter toda aquela experiência, né? Todas essas disrupções, todas essas imersões, como que a gente pode aprender, o que, que a gente pode aprender para que a gente possa trazer isso para o nosso dia a dia. Está aparecendo para você na tela e você pode entrar em contato com a gente, que hoje nós somos aqui, somos o Hub da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, estão na região norte, nós estamos aí formando um grande grupo para que a gente possa participar. São 3 dias de feiras, encontros sensacionais com grandes CEOs, com formadores de opinião. E fora esses encontros, nós temos a feira, onde a gente vai ver ali tudo que há de mais moderno e disruptivo. E depois você participa conosco das visitas técnicas, onde a gente vai visitar varejo, restaurante, supermercados, grandes preços, tudo aquilo que a gente viu na feira, a gente vai até o mercado depois vivenciar. E você pode entrar em contato conosco aqui no 984252384, maiores informações, tudo isso através da FGV, e a gente vai formar esse grupo super legal. Voltando para cá, agradecer a Camila mais uma vez pela presença, agradecer a sua audiência. Camila, muito obrigado. Gostaria que você, por favor, se despedisse dos nossos internautas, dos nossos telespectadores, que foi um momento muito agradável e tenho certeza de muita informação e qualidade da informação. Eu que agradeço. Para mim foi uma honra estar aqui, Marcelo, falando um pouco do meu empreendimento, falando um pouco da minha trajetória. Quero agradecer a todos os meus clientes, a minha família. E até breve, né? Quem precisar, já sabe onde me encontrar, na Camarão Barroso.
e nós estamos aí para fazer força. Muito legal, muito obrigado, Camila, pela sua presença. Obrigado a você que está do outro lado, obrigado a Deus por mais essa oportunidade de, nessa tarde maravilhosa, né, nessa terça-feira, hoje aqui, dia 13 de agosto, a gente poder conversar, a gente poder falar e levar para você informação de qualidade. Agradecer que estamos aqui no episódio 65. Olha só, chegamos aqui, era só 2, né, Valmir, para a gente testar, ver como é que ia ser, e estamos aqui com 65 episódios, mas fora a Camila, mais 64 pessoas passaram aqui conosco, levando para você tudo que há de melhor no mundo do empreendedorismo e no mundo dos negócios. A você, meu muito obrigado e até a próxima terça-feira com mais um Virando o Jogo, comigo, Marcelo Salum.